Bom, a gente conversou um pouquinho referente agora à reforma, esclareceu algumas dúvidas. Acredito que bastante conteúdo deu para abrir. O Tiago ele até frisou bastante que, na verdade, vai ser como se fosse um tripé, né? Vai ser a empresa, vai ser RP, vai ser equipe, vai ser contabilidade, vai ser um todo, né? Um investimento para a empresa de vocês darem certo. Então, eu vou estar convidando para o palco agora, para dar sequência, um nosso parceiro, que é um vendedor nato, foi formado em contabilidade, é o Henrique Padilha, da OMIE. Obrigado, gente. Uma salva de palmas para a Jéssica, né? Maravilhosa que é. Boa. A primeira vez está legal, né, gente? Muito bom. E aí, quem está assustado com a reforma tributária? É engraçado que eu estava lá atrás vendo, né? A hora que o pessoal falou de split payment, eu só vi a galera assim, vixe, o que é isso, né? Coçou a cabeça assim. Esse negócio de cobrar o imposto antes, né? Vai mudar muita coisa, gente. Então, vamos lá. Hoje eu vou trazer um assunto aqui para vocês sobre planejamento estratégico, tá? E antes de começar a fazer um bate-papo aqui, eu queria só conhecer um pouquinho de vocês. Eu queria saber quem aqui é empresário ou sócio da empresa. Levanta a mão, por favor. Legal. Quem aqui é da área administrativa, financeira, compras da empresa? Bacana. Quem aqui é da área de vendas, comercial e tudo mais? Tá, quem faz tudo? Sempre tem a galera, né, que acaba fazendo tudo. Boa. Só para entender um pouquinho de com quem que eu estou falando, tá? Gente, começando aqui, só para me apresentar, tá? Jéssica, vamos lá. Tá passando aí? Boa. Então, me apresentando um pouquinho, tá? Sou Henrique Padilha, sou cristão, pai de 2 filhos, tá? Tenho uma pequenininha de 2 anos e um pequenininho de 4 meses. Então, quem aqui é pai? Pai, mãe? Tá, se eu esquecer alguma coisa, vocês me entendem, eu estou naquela fase que não dorme, tá? Então, às vezes, eu esqueço as palavras, certo? Essa madrugada ainda foi boa, eu dormi 6 horas. Para quem é pai e mãe sabe que isso é uma vitória, né? Então, tenho 2 filhos muito, muito lindos, empreendo desde 2016, tá? Então, como vocês, estou nessa luta de empreender também desde 2016 aí. E sou meio maluco e resolvi correr uma meia maratona final de semana passado. Estou recuperando as pernas ainda dessa brincadeira, mas gosto muito de corrida de rua, tá? Hoje, né, além de contador, que a Jéssica aqui, contador formado, eu sou sócio, franqueado e sócio da OMIE. Quem aqui já ouviu falar da OMIE? Sistema de gestão. Legal. Apresentar um pouquinho mais da OMIE para vocês. A OMIE é um RP, Sistema de Gestão Empresarial, tá? E a gente está há 12 anos no mercado. E nós somos uma empresa brasileira, tá? O que isso importa? Por que é tão importante falar que nós somos uma empresa brasileira? Porque, gente, para entender essa bagunça que é o Brasil, só sendo daqui mesmo, né? Teve tanto software que já tentou entrar aqui, teve um japonês que tentou vir para cá, não deu certo e saiu correndo, né? De tanta loucura. Pra vocês terem uma ideia, até hoje no Brasil, por dia, existe uma nova lei sobre tributação. Talvez com a reforma tributária acabe. Talvez. Não sei, vamos ver, né? A OMIE hoje tem 200 mil clientes na base, certo? 3,3% do PIB passam por dentro do nosso sistema, certo? E a gente tem um propósito. Qual o propósito? De liberar o crescimento das empresas no Brasil. Então, vocês já viram aquela estatística do Sebrae que falam que a maior parte das empresas quebram nos primeiros 5 anos? Vocês sabiam que isso acontece no mundo todo? Não é uma exclusividade do Brasil? Acontece em todo lugar. Só que o que é exclusividade do Brasil que acontece muito? A maior parte das empresas que passam desses 5 anos, elas não crescem. Elas continuam do mesmo tamanho. E isso é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, tá? E aí vem o nosso propósito. A gente acredita que, através disso, através do RP, através da educação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente pode liberar o crescimento das empresas no Brasil. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Eu não vim vender sistema para vocês, fiquem tranquilos, tá? Mas eu vim trazer um conteúdo que eu quero que agregue e ajude vocês a planejar melhor o ano e também a se preparar melhor para a reforma tributária. Então, eu trouxe uma análise
um pouco, talvez, mais econômica da reforma tributária para a gente discutir e entender o que, na prática, a gente pode fazer para a gente se preparar para essa loucura que vai começar aí, chamada reforma tributária. Tá? Aqui são os dois fundadores da OMIE, Marcelo Lombardo e Rafael Olmos. A gente acabou de receber um aporte de 855 milhões da Partner Group. Tá? Isso daqui, gente, só para vocês saberem, já é reflexo da reforma tributária. Tá? Por que um grupo suíço, né, escolheu investir no Brasil agora, né, onde o mercado praticamente está fechado, e um valor tão alto, né, maior investimento em startup nos últimos 2, 3 anos aí? Porque a reforma tributária foi vista pelos estrangeiros como algo positivo. Tá? Então, aí vem a primeira dica. O estrangeiro, ele não entende a nossa tributação hoje. Então, quando ele pensa em investir no Brasil ou colocar o dinheiro dele aqui, isso fica meio confuso. Então, ele olha para cá, ele não consegue entender, porque se ele importar o produto dele por Santa Catarina, ele paga uma alíquota, se ele importar pelo Paraná, ele paga outro. E se importar por Santos, ele paga outro. Como é que você explica isso para o gringo? É difícil. Né? Se a gente que mora aqui não entende direito, verdade ou mentira? Verdade. Imagina explicar isso para os caras. Então, isso espelha investimento. A partir do momento que a gente fala de IVA, o mundo inteiro, tá? 86% dos países do mundo usam o IVA como tributação. Então, o que a gente está fazendo? A gente está falando a mesma língua praticamente do mundo todo. Isso é uma coisa que pode atrair investimentos. Então, o aporte que a gente recebeu aqui, óbvio, além de trazer segurança, que o sistema e a empresa está consolidada, né, é um reflexo já da reforma tributária, porque o IVA ele fica mais fácil, ele traz uma segurança jurídica maior para que o estrangeiro ele possa aportar no nosso país. Tá? Alguns dos nossos clientes aí, tá? E aí, gente, para falar de planejamento estratégico, eu queria dar um passo atrás, tá? E eu explicar um pouquinho sobre quais são os perfis que a gente tem de empresários e dentro da empresa ou ao longo da história de uma empresa, tá? Antes disso, deixa eu só perguntar, quem aqui faz planejamento estratégico da sua empresa? Todo ano? Legal. Quem aqui nunca fez e nem pensou em fazer? Tá? Quem aqui tem vontade de fazer, mas nunca fez? Tá? E quem aqui não sabe nem do que eu estou falando? É porque tem uma galera que não levantou a mão, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, o que acontece na empresa no Brasil? Tá? A gente tem 3 principais perfis, e esses perfis ele vem de um livro, O Mito do Empreendedor. Alguém já leu esse livro? Quem não leu, leia. Tá? Vale muito a pena, principalmente para quem está aí nos primeiros anos do negócio, os primeiros 5 anos de negócio. É um livro que ele traz muito reflexo da maior parte dos negócios dentro do Brasil. E o primeiro perfil que a gente tem dentro das empresas é o técnico. Quem é o técnico? É o cara que normalmente, tá, ele tem um conhecimento de produto ou serviço muito grande. É o cara que às vezes passou anos como CLT fazendo a mesma coisa e ele consegue olhar e falar, eu consigo abrir a minha própria empresa. Eu consigo abrir a minha empresa e fazer isso que o meu chefe, né, no caso, está fazendo. E aí ele vai e ele se aventura no mundo do empreendedorismo. E aí o cara, ele começa a passar o tempo, esse empresário, e ele se afunda no operacional. É um cara que mergulha de cabeça e ele nunca sai do operacional. A empresa até cresce, até certo ponto. Mas a empresa é tão dependente dele que ela não passa do tamanho do braço dele. E aí a empresa ela trava nesse crescimento porque a cabeça está sempre voltada para o operacional, vivendo o produto, vivendo o serviço todo dia, achando que aquilo é a empresa. Tá? Então, existe e acontece muito. E, gente, sendo bem sincero, toda empresa precisa começar assim. Se você não, né, no começo, óbvio, se você tem um grande capital para você investir e começar diferente, legal. Mas a realidade do Brasil, a maior parte das empresas começa assim. Você começa colocando a mão na massa, fazendo acontecer, né, para depois você ir para o segundo perfil. E o segundo perfil, você pode ser você mesmo, ou você pode contratar alguém para te ajudar, que é o perfil administrador. Quem é o perfil administrador de uma empresa? É quem te ajuda a olhar os números do seu negócio. É quem te ajuda a olhar para o passado e a entender como que você projeta futuro a partir daí, certo? Então, como é que você faz precificação no teu negócio hoje? Você faz num markup aleatório? Eu compro por 10, vendo por 20. Por quê? Porque o meu concorrente faz assim.
porque eu estou seguindo o preço de mercado. Ou você tem um método, você agrega o valor do teu produto, você agrega o valor do teu serviço, você agrega aquilo que você tem de diferencial do teu concorrente dentro do teu preço. Ou você nunca pensou em fazer isso? Então, essa é a parte administrativa. É quem vai te ajudar a precificar, é quem vai te ajudar a olhar se você tem margem, é quem vai te ajudar a se adaptar para a reforma tributária, entender o que tem de coisas boas e ruins para você trazer para o teu negócio e se preparar para a reforma tributária. Tá? Então, esse é o administrador, é o cara que te ajuda a organizar a casa, certo? E a segunda fase da empresa. Tá? E aí, gente, tem uma terceira fase, que é o empresário. Só que o empresário, de fato, é o cara que às vezes a gente mata. Por que a gente mata? Porque a gente passa tanta dificuldade como dono de negócio, a gente passa por tanta coisa, a gente apanha tanto no dia a dia, que a gente esquece. A gente esquece do porquê a gente começou o negócio. A gente esquece dos sonhos que a gente tem. A gente esquece dos objetivos que a gente tinha lá no começo, de chegar a ter uma grande empresa e construir algo grande para deixar de legado, talvez, e impactar pessoas, impactar o Brasil, o mundo onde a gente está. A gente vai apanhando tanto que a gente vai esquecendo desse cara que vai falar assim, gente, essa empresa vai chegar em tal lugar daqui tanto tempo. A gente vai conseguir ver o futuro, a gente vai conseguir sonhar juntos. É quem vai vender o sonho para o time e para os clientes também. É verdade ou mentira isso que eu estou falando? Quem aqui já passou por isso, de apanhar tanto no negócio que acabou esquecendo de sonhar ao longo do caminho? É verdade, né? Acontece. E a gente tem que voltar. A gente tem que voltar a isso, gente. Eu tenho certeza que ninguém aqui abriu negócio para ser escravo do próprio negócio. Tá? A gente tem na mão uma ferramenta, tá, que pode impactar o Brasil, que pode empregar pessoas, que pode mudar a vida de famílias. A gente tem que olhar o negócio como muito mais do que só um gerador de dinheiro, só uma impressora de dinheiro. A gente tem na mão uma oportunidade de fazer algo muito maior com aquilo que a gente está construindo dentro dos nossos negócios, da nossa empresa. E quem faz isso? O cara que consegue ter a visão de aonde quer chegar com o seu negócio. É o cara que consegue olhar e saber o que eu quero do meu negócio, o que eu quero da minha empresa, para onde eu quero ir e para onde eu quero levar o meu time. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para falar de planejamento estratégico, é o quê? Você saber aonde você, dono de negócio, pessoa física, quer chegar com o seu negócio. Tá? Porque se você não souber, você não consegue dar direcionamento, você não consegue dar destino, você vai para qualquer lugar. Né? E aí é aquela velha história do Alice do País das Maravilhas. Né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E aí você vai para qualquer lugar. Depois disso, gente, a gente tem que entender que a empresa ela se estrutura em 3 níveis. Tá? O nível estratégico, tático e operacional. Estratégico, quem determina a direção. É quem vai dar os números, os indicadores e as metas, os objetivos de para onde você quer ir. Depois o tático. Quem é o tático? É a equipe de coordenação e gerência da tua empresa que vai desdobrar esses números em plano de ação e, de fato, vai mostrar como você vai chegar no resultado que você estipulou. Tá? Um exemplo, para ficar mais claro, a gente acabou de sair de planejamento estratégico lá na empresa. A gente tem como objetivo no grupo, o ano que vem, aí eu estou falando do grupo aqui de Curitiba, não do grupo OMIE. A OMIE, para vocês terem uma ideia, ela tem o objetivo de chegar a 1 milhão de clientes e a $1 bi de faturamento até 2030. Tá? Esse é o objetivo macro da OMIE. Como a gente vai fazer isso? A gente definiu 3 indicadores principais e 3 ações principais. Tá? Que é a base de clientes, NMRR, para quem não sabe, é a mensalidade que a gente tem, né? E o fator de serviços financeiros, que é um terceiro pilar da nossa estratégia. Depois, o como a gente vai fazer isso, a gente tem 3 ações principais, que vão determinar como a gente vai chegar nesse número de 1 milhão de clientes. O primeiro, parceria com contadores. É a nossa estratégia mais assertiva e o que mais funciona para a gente hoje. Segundo, reforma tributária. Tá? A gente está apostando muito na reforma tributária para a gente crescer e chegar onde a gente quer chegar. E terceiro, serviços financeiros. A gente está cada vez mais melhorando a nossa plataforma de serviço financeiro. Para quê? Para que seja um pilar e a gente deixe de ter clientes que tenham problemas em instituições financeiras, integração com bancos e tudo mais, para que a gente possa oferecer esse serviço
de forma cada vez mais integrada e mais automatizada dentro do nosso RP, para que cada vez mais o usuário faça menos e o sistema faça mais para o usuário. Então, esse é um exemplo daquilo que a gente pensou. Lá no estratégico, 1 milhão de clientes e 1 bi de faturamento, depois o tático no como e o operacional. É quem vai descer para a rua, quem vai todo dia para a rua fazer o que tem que ser feito para entregar os números. Fez sentido? Boa. E, gente, como é que você começa um planejamento estratégico? Tá? Primeiro passo, missão, visão e valores. Tá? Isso aqui, gente, não pode ser só uma placa na tua parede. Sabe por quê? Porque missão, visão e valores vai determinar o comportamento do time que você contrata. Tá? Então, os valores que você coloca, principalmente os valores, dentro da tua empresa, você está dizendo assim para as pessoas que trabalham com você: aqui dentro a gente aceita isso daqui. É o que constrói a famosa cultura dentro do teu negócio. Então, aqui dentro a gente só aceita a verdade. Aqui dentro a gente só aceita o melhor. Aqui dentro a gente só aceita atendimento de qualidade. Então, isso são verdades, isso são valores que você tem que dizer para o teu colaborador do que você quer na tua empresa. E não tem certo ou errado, tá, gente? Não tem o valor mágico, o valor certo, o valor errado. Não, é aquilo que você acredita e que você quer colocar no teu negócio. Tá? Por isso que primeiro passa por uma reflexão de saber o que você quer da tua empresa. Porque, inclusive, isso vai ditar os comportamentos que você espera das pessoas que você contrata. A missão, ela vai determinar o que a empresa quer ser, a razão de existir, para onde a empresa... o que a empresa vai entregar para o mercado de propósito, certo? E a visão, projeção de futuro. Você vai trazer uma projeção de futuro inspiradora para falar assim, gente, a gente está aqui no ponto A e a gente vai chegar naquele ponto B e a gente vai juntos naquela direção. O que você está fazendo? É como se todo mundo estivesse no mesmo barco remando e você está direcionando o barco para a direção, fazendo com que todo mundo reme na mesma direção para que você não fique rodando no lugar e não saia do mesmo lugar sempre. Então, isso daqui, gente, é fundamental vocês terem e vocês olharem dentro do negócio de vocês. Beleza? Boa. Então, aqui eu trouxe só um exemplo, tá? Para a gente fazer juntos de... Eu trouxe uma marca aqui, eu não coloquei o nome da marca, para vocês verem o quanto a missão, visão e valores, ela comunica sem precisar comunicar. Isso aqui não está divulgado, nem todo mundo sabe, mas se vocês lerem, eu tenho certeza que vocês vão descobrir que marca é. Tá? Vamos ler juntos. Missão, criar produtos que proporcionem conforto, estilo e praticidade, sempre com um toque de brasileiridade, inovando e respeitando o meio ambiente e as pessoas. Visão, ser a marca global de calçados que leva estilo de vida do brasileiro, com o foco em leveza, descontração e alegria, a todos os cantos do mundo. Quem que é? Havaianas, todo mundo usa, né? Gente, é ou não é a cara da Havaianas isso aqui? Isso aqui, eles estão comunicando para o mercado o que eles querem, quem eles querem ser, para onde eles estão indo e o que eles vão ser. Então, essa é a importância de você ter uma verdadeira visão, missão e valores e falar isso, e você comunicar isso para dentro do teu time. Tá? Boa. Então, feito missão, visão e valores, qual é o próximo passo do planejamento estratégico? E aí, gente, quem já tem, é importante falar que não tem problema nenhum você revisitar. Tá? Porque às vezes o teu time cresceu, o teu negócio cresceu, e talvez seja na hora de você revisitar e refazer isso. E está tudo bem, porque às vezes você já alcançou aquela visão que você tinha. Né? Então está na hora de construir a próxima visão, o próximo grande passo do teu negócio. E aí você senta e refaz, e está tudo bem revisitar isso daí. Segundo passo, análise de ambiente de negócio. Importantíssimo para você olhar dentro do planejamento estratégico, para você entender o que está acontecendo no entorno do teu negócio. Tá? E a gente não está acontecendo quase nada, né? Ó, só hoje que eu vi de notícia, tá? Reforma tributária, tá? Teve a aprovação da tributação sobre o lucro, viram isso? Que o presidente sancionou a lei, assinou ontem. Então, o IR aumentou a faixa para 5 mil, mas a tributação sobre o lucro a partir de 600 mil já vai acontecer. Tá? Então, só hoje já aconteceu isso no ambiente político. Tá? Esses dias saiu a notícia da falência do Banco Master. Não sei se vocês viram isso também. Né? Então, tudo isso, gente, de uma forma ou de outra, impacta os nossos negócios. Talvez algumas coisas mais distantes, talvez outras coisas muito mais próximas, como a reforma tributária.
E o que a análise pestal ela nos ajuda? Você segmentar e compartimentar cada uma dessas áreas para você analisar o teu negócio, para você entender, existe algo que está mudando em um desses ciclos que pode afetar o meu negócio nos próximos 5 anos? Então, por exemplo, tá? É político e legal e entra na parte econômica também, reforma tributária. É uma coisa que vai impactar nos próximos 5 anos e eu preciso planejar o que eu vou fazer com isso. Outra coisa, área de tecnologia, inteligência artificial. Quem aqui já está usando inteligência artificial? Legal. Quem aqui tem usado inteligência artificial aplicada ao negócio? Boa, já estão na frente. Gente, o que a inteligência artificial vai mudar no teu segmento, no teu negócio? Você já precisa começar a pensar para você sair antes, na frente, e começar a implantar. Porque, assim, fato é, vai mudar. Tá? Se você não quiser colocar, o teu concorrente vai. Então, a gente precisa sair na frente e já olhar para isso, para já começar a entender o que pode ser feito de inteligência artificial dentro do negócio de vocês. Tá? Então, essa é a análise que dá para ser feita a partir do pestal. 5 forças de Porter, acho que a maior parte de vocês já conhecem esse estudo, né? Que é entender como cada uma dessas áreas faz uma força sobre o seu negócio. Então, como que a concorrência faz pressão sobre o seu negócio, né? Então, como que os seus concorrentes estão fazendo rivalidade sobre o teu preço, sobre a tua logística, qual o teu diferencial competitivo em relação a eles. Tudo isso tem que estar muito claro, para que na hora que você for vender o seu produto ou serviço, isso fique claro, qual é o teu diferencial, o que você tem de diferente. Tá? Fornecedores, como os teus fornecedores têm exercido pressão por meio da barganha. Tá? Substituto, existe algum produto ou serviço substituto do seu no mercado? Compradores e novos concorrentes. Boa. E a tão famosa análise SWOT. Quem aqui já ouviu falar dessa? Legal. A análise SWOT basicamente é você analisar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do seu negócio. Tá? Isso aqui, gente, a gente teria que fazer um exercício todo ano para entender como foi o nosso ano. Né? O que a gente teve de bom, o que a gente teve de ruim, o que a gente tem de oportunidade e o que a gente tem de ameaça. Mas a gente fez um exercício bem legal esse ano e eu aconselho vocês a fazerem também. A gente fez isso daqui por setor. E a gente desceu no financeiro e o financeiro fez. A gente desceu no RH, o RH fez. A gente desceu no compras, o compras fez. A gente foi no pessoal de tecnologia, de marketing, o marketing fez. O time de vendas fez. E, gente, tem uma riqueza enorme quando você faz por setor. Porque, às vezes, tem coisas que você não está vendo no dia a dia e que a galera que está ali no dia a dia consegue ver e consegue te trazer uma visão diferente daquela que você tem sobre o seu próprio negócio. Então, você fazer isso, não só uma análise macro do seu negócio, uma análise SWOT macro do seu negócio, como uma análise SWOT por setor, ajuda muito. Tá? Faz muita diferença para você ver pontos cegos que talvez você não esteja conseguindo enxergar hoje e você conseguir tomar uma decisão mais acertada. Tranquilo até aqui, pessoal? Estão me acompanhando? Estou muito rápido? Boa. E aí, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre uma análise SWOT que eu fiz da reforma tributária. Tá? Então, aqui pensando em trazer, mais uma vez, o que na prática vai mudar, o que para nós, como empresários, vai mudar na reforma tributária, eu fiz uma análise para a gente tentar entender o que vai mudar de fato, o que a gente pode aproveitar e o que a gente tem que ficar atento, falando de reforma tributária. Então, primeira coisa eu já falei para vocês, tá? Reforma tributária vai simplificar. Então, se tem uma coisa boa, é que o imposto, a forma como a gente faz o imposto vai ficar mais simples. E um sistema mais simples e transparente traz segurança jurídica. Segurança jurídica maior atrai investidor, certo? Só que não só atrai investidor. Quando você consegue ter um tributo mais fácil de explicar, aumenta inclusive a balança comercial. Você consegue exportar mais. Então, se tem alguém pensando em exportar, tá, vale a pena. Por quê? Porque a reforma tributária vai deixar mais fácil essa comercialização em termos de exportação também. Tá? E isso gera também atração de investimento. Para quem quer comprar, vender empresa aí, pode ser um canal bom depois que a reforma tributária
terminar, tá? Só para deixar claro, eu acho que isso aqui que eu estou falando, essa força, ela vai acontecer após esse período de transição de 2033. Esse período de transição ainda vai ser complexo, mas após isso eu acredito muito que isso vai acontecer. A gente vai começar a ter muito estrangeiro olhando para cá com bons olhos para investir, tá? Ou até para aportar dinheiro, para emprestar dinheiro numa taxa de juros mais barata, que está bem tranquilo emprestar dinheiro no Brasil hoje, né, pessoal? Bem fácil. Boa, continuação. Concorrência equitativa, tá? Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque não importa se você está em Santa Catarina, no Paraná, no Amapá, em Fortaleza, você vai ter a mesma regra tributária para todo mundo, tá? Com o fim da guerra fiscal entre estados e municípios, não importa onde você esteja, você vai pagar o mesmo imposto. Então, você não vai conseguir fazer um preço muito diferente estando aqui ou estando lá. Você vai ter que fazer o mesmo preço. Então, a concorrência ela vai estar praticamente igual. Quem vai ganhar de fato? Quem tiver a melhor estratégia, quem tiver o melhor marketing, quem tiver o melhor canal de vendas e aquisição, né? Então, isso aqui vai acabar virando o jogo. E não mais as vantagens tributárias. Alguém aqui tem empresa no segmento de transportadora, setor logístico aí? Legal. Quem tem, sabe do que eu estou falando, porque tem muita transportadora que se aproveita de muito benefício fiscal para sair na frente de concorrente. E aí consegue fazer preços que a gente nunca vai conseguir chegar. Né? Até por lobbies políticos que por ano elas foram tentando fazer. Tá? Eu conheci uma empresa, só para vocês terem ideia de como é o Brasil. Tá? Conheci uma empresa, não vou falar o nome aqui para não expor, tá? Uma empresa americana de petróleo, certo? Dentro da empresa eles têm um setor de lobby. Eles têm um setor de lobby aqui no Brasil para fazer lobby e conseguir vender mais barato e conseguir ganhar algumas vantagens tributárias. Tá? Na teoria, isso acaba e a gente consegue ter uma concorrência mais igualitária no Brasil todo. Tá? Só que com isso, gente, o que acontece com o fim das guerras fiscais? O que vai acontecer com as empresas? Elas vão procurar e elas vão querer diminuir custo logístico. Quem aqui tem problema com logística para entregar o seu produto? Legal. Isso pode acabar. Por quê? Porque as empresas podem optar por estarem mais perto do seu consumidor ou do seu cliente. Uma vez que isso acontece, você vai diminuir custo logístico. Por que isso pode acontecer? Porque tanto faz aonde você vai estar. Você vai pagar o mesmo imposto e você não vai ter vantagem competitiva nenhuma. Por exemplo, a gente tem aqui no Paraná Pato Branco. É uma cidade que tem um benefício fiscal para empresas de tecnologia no ramo de hardware. Tá? Então, isso vai acabar. Então, não importa onde você está, você pode buscar o seu cliente. O que eu acredito que pode acontecer? Uma migração em massa para as capitais. Tá? Porque pensa comigo, aonde está o maior mercado consumidor do varejo? Capitais, principalmente São Paulo, concordam comigo? Se o varejo muda para São Paulo, o que vai acontecer com o atacado? Vai mudar para mais perto do varejo. E o que vai acontecer automaticamente com a indústria? Vai querer mudar também para mais perto do atacado e do varejo. E aí o prestador de serviço vai fazer o quê? Aí tem o Mar Azul, né? Porque daí abre possibilidade, por exemplo, da cidade que saiu de prestar serviço lá, ou de prestar serviço nas capitais. Então, eu acredito que sim, a gente pode ter por conta de custo logístico, a gente pode ter uma migração em massa de negócios e empresas ali, olhando para a redução desse custo, e quem tem custo alto logístico sabe do que eu estou falando, às vezes paga um preço muito caro por estar longe do seu cliente. Tá? Então, isso aqui pode mudar com a questão da reforma tributária. Tá? E empresas 100% fiscais. Gente, por que eu trouxe isso aqui como um benefício? Tá? Vou contar três coisas aqui. Teve um cliente nosso que foi querer pedir um empréstimo para o banco. E o empréstimo foi com juros bizarro. 5%. Alô? Som? Voltou. 5% ao mês praticamente. É um juros bem tranquilo, né, gente? Não, né? Mas por que isso? Porque ele não tinha um balanço auditável. Ele tentou auditar o balanço dele, ele não conseguiu auditar o balanço dele, e o banco colocou uma taxa de juros porque considerou emprestar dinheiro para ele muito inseguro. E por que ele não consegue auditar balanço? Gente, e banco olha para balanço, tá? Quando vai emprestar dinheiro. Por que ele não conseguiu auditar o balanço?
porque ele não emitia nota de tudo. E uma vez que ele não emitia nota de tudo, o caixa dele não batia com o financeiro. E isso gera um passivo tributário que, para o banco, é muito arriscado emprestar dinheiro para essa empresa. Porque o cara pode depositar tudo em pagar a dívida tributária e não voltar o dinheiro para o banco. Tá? Tem alguém que trabalha aí com instituição financeira? Estou falando besteira? É isso, né? Então, aconteceu, caso real. Segundo motivo, tá? Quero vender a minha empresa. Aí, você vai vender a tua empresa hoje, você consegue colocar um valuation nela de 2 milhões, porque ela gera de caixa lá X, e com esse X você consegue vender por 2 milhões. Só que você não emite nota de tudo. Na verdade, a tua empresa não vale X, não vale os 2 milhões. Ela vale os 2 milhões menos o que você não emite. Então, se você emite 70% das notas, você pode ter uma defasagem de 30% no teu valuation. Por quê? Até mais, tá, gente? 30% eu estou considerando a conta rasa. Mas quem vai comprar teu negócio, se você não emite nota de tudo, ele vai estar adquirindo a dívida tributária junto. E isso pode se tornar um passivo muito grande. Então, se você pensa em vender a empresa um dia, não tem como a gente não ser mais fiscal, tá? Porque isso vai custar caro. Ou pior, se você pensa em deixar de herança a tua empresa, pior ainda. Você vai querer deixar para o teu filho ou para alguém que vai herdar a tua empresa uma dívida tributária? Né? Porque pode acontecer, é passível de acontecer. Reforma tributária, a gente saiu na lei, tá? Sonegação vai ser 100% de multa do valor devido. E se reincidente, vai ser 150% de multa do valor devido. Tá? Então, já saiu, tomem cuidado com isso. Empresas 100% fiscais também, gente, fica mais fácil de você gerir o negócio. Tá? E aí eu vou contar uma história que vocês conseguem até tirar férias. Teve um cliente nosso lá de São Paulo, que o que aconteceu? Ele não tirava férias porque ele metia 50% das notas só que ele vendia. E aí ele tinha medo de entregar o financeiro na mão de alguém. Por quê? Porque vai que acontece algum problema, né? E ele só emitia metade das notas. E aí passou anos e anos e anos e ele não aguentava mais, porque estava lá sem tirar férias há anos, né? E, de repente, ele conheceu, entrou um cara de confiança, né? E ele falou, vou fazer um teste. Deixou a empresa, o financeiro, um dia na mão do cara. Funcionou. Opa, pode dar certo. Saiu 3 dias de férias e deixou na mão do cara. Opa, funcionou de novo. Acho que temos uma saída, uma luz no fim do túnel. Saiu 1 mês de férias e deu tudo certo na empresa. Tá? Cara, achei o meu cara de confiança, vou deixar ele no financeiro, lindo, bonito, legal. Passou-se 1 ano, 1 ano e meio, acho que foi alguma coisa assim. O contador, e aí vem a importância de vocês terem uma contabilidade boa, gente. Porque até quando vocês acham que não está ajudando, eles estão ajudando e ajudando muito. Tá? A gente não vê a quantidade de coisas que a contabilidade faz por trás, a gente nem vê o que acontece no nosso negócio. O contador falou, gente, tem alguma coisa diferente aí no teu caixa e na tua emissão de nota, tem alguma coisa estranha que está entrando no teu caixa e no seu extrato. O cara foi ver, pediu uma auditoria, na auditoria ele descobriu que foi desviado R$1 milhão por esse financeiro de confiança. Como que o cara fez? Ele emitia 2 boletos. Um boleto, o boleto da empresa, e um outro boleto ele emitia de um CNPJ que ele tinha no nome dele. Tá? E aí o cliente pagava. Por que o cliente pagava? Gente, quem aí, né, tem negócio e tem 2 empresas, uma, por exemplo, para distribuidora, uma de indústria, ou uma no atacado, uma no varejo. Acontece muito de você ter 2 negócios, ou às vezes para dividir faturamento, certo? Né? Então isso é muito comum no Brasil, então o cliente pagava. E aí, durante esse 1 ano e meio inteiro, o cara teve R$1 milhão de dinheiro desviado. O que vocês fariam com esse funcionário, gente? Manda embora, né? Mata. Justa causa. Ele foi dar justa causa para esse colaborador. Sabe o que aconteceu? Na conversa, o cara tirou um dossiê debaixo da mesa e ele falou, tá bom, mas na hora que eu estiver saindo daqui, eu vou passar na Receita Federal e eu vou entregar essa documentação aqui, esse dossiê inteiro para a Receita Federal, pode ser? Ele falou, não, cara, peraí, vamos negociar, vamos fazer um acordo para você sair. Tá bom, para eu sair quieto eu quero R$2 milhões agora. Custou caro essa brincadeira, né? Esse é um dos exemplos, tá? Que a gente, sim, gente, a gente fica muito exposto quando a gente fala de não emitir nota fiscal. Então, é preciso, sim, ter cuidado, tá? Só, último dado,
esse ano, a Receita Federal já recuperou 51 bilhões de reais em impostos ou sonegados, ou que até foram emitidos e não foram pagos. Tá? Esse foi a recuperação que a Receita fez esse ano só. Fraquezas da reforma tributária. Como foi falado aqui já, para quem é do segmento de serviços, nós teremos um aumento da carga tributária. Tá? Não tem como, vai acontecer, mesmo com a redução de alguns setores, vai ter um aumento da carga tributária. Tá, gente? Para quem está acostumado a pagar aí 5%, 3% de ISS, por exemplo, vai começar a pagar 18%. Não tem como dizer que não vai ter um aumento, porque vai aumentar. Isso vai impactar muito no preço das coisas que vão acontecer. Impactando no preço, você vai comprar serviço mais caro. Comprando serviço mais caro, provavelmente isso vai ser repassado no produto. Repassado no produto, o produto vai ficar mais caro. E o que vai acontecer com o consumidor final? Vai pagar essa conta no final da cadeia. Tá? Então, pode ser que na nossa empresa a gente não pague a conta. Mas sim, lá no mercado, quando a gente for comprar as coisas, a gente vai acabar pagando a conta também. Tá? Então, isso vai acontecer e vai ter uma pressão inflacionária aí nos próximos anos devido a essa reforma tributária. Tá? E a complexidade para o Simples Nacional. Foi falado aqui, o Simples Nacional, gente, não vai gerar mais crédito. Se você tem cliente que é do lucro real ou do lucro presumido, provavelmente, se você tem um negócio B2B e você tem um cliente do lucro real ou lucro presumido, provavelmente esse cara vai te pressionar ou para você sair do Simples e gerar crédito integral para ele, ou para você dar 28% de desconto, que é teoricamente a alíquota base. Ontem eles estavam falando de 30,5% de alíquota base no Congresso. Tá? Pergunta, você tem margem hoje para dar 30% de desconto no teu preço? Tenho certeza que não, tá? É a realidade da maior parte das empresas, sendo que a margem líquida média das empresas hoje no Brasil é 15%. Então a gente está falando de 15% a mais, pelo menos, de desconto. Isso que se você não quiser ter lucro nenhum, né? Que não é a ideia, empresa é constituída para ter lucro. Então, sim, gente, para quem está no Simples, vai gerar uma complexidade, porque você vai ter que tomar uma decisão. Qual decisão? Ou você dá esse desconto, ou você para de atender os clientes de lucro real e lucro presumido, e aí você tem que entender se o teu negócio para de pé, se você parar de atender esses caras, tá? Ou você sai do Simples Nacional e você vai ter, sim, uma complexidade de gestão tributária que você não tinha antes. E vai precisar começar a fazer conta de crédito e débito, tá? Para você conseguir se creditar do máximo de coisas que você consegue e pagar o menos imposto possível. Tá? Mais uma vez, aí a oportunidade de você estar bem assessorado por uma contabilidade e de você ter um sistema de gestão para conseguir te ajudar e para conseguir ajudar a olhar para você esse sistema de crédito e débito para fechar a conta no final do dia. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Boa. Sensibilidade no fluxo de caixa. Tá? Isso aqui é uma coisa que vai pegar. Então, split payment, todo mundo entendeu o que vai acontecer no split payment? Alguém não entendeu? Tá. Basicamente, split payment, o governo vai pegar o teu imposto direto na instituição bancária. Hoje a gente trabalha com o dinheiro do imposto. Verdade ou mentira? Cara, que a gente não trabalhe, que a gente deixe lá rendendo o dinheiro do imposto. É um dinheirinho a mais que a gente pode contar aquele rendimento. E não é pouco, né? Tem gente que eu sei que paga aí pelo menos 400, 500, 1 milhão de imposto. 1 milhão na taxa Selic que a gente tem hoje, dá um bom rendimento, concordam comigo? A gente vai deixar de ter esse dinheiro. Por quê? Vai ser recolhido em fonte, direto na fonte. Tá? Aí, informações privilegiadas para vocês aqui, pessoal. Estava falando com um auditor da Receita Federal, fui num evento, numa imersão, final de semana retrasado, e eu tive a oportunidade de conhecer um ex-auditor da Receita Federal. Fazia um mês que ele tinha saído da Receita. Detalhe, ele ajudou a escrever algumas normas da reforma tributária. Tá? Por incrível que pareça, tá? Ele não tem uma cabeça de querer prejudicar o contribuinte. Ele tinha uma cabeça de querer ajudar, tanto que ele veio... Vocês sabem que essa reforma tributária ela é discutida desde 1988, né? Então, só um parênteses aqui, já não é de hoje que essa reforma tributária ela vem sendo discutida. É desde 1988. O primeiro cara que conseguiu levantar essa bola e quase aprovar a reforma foi um cara chamado Paulo Guedes. Alguém ouviu falar?
E aí, barraram no governo do Paulo Guedes. Por que será que barraram? Né? No governo não, na gestão dele como ministro da Economia. E foram aprovar agora nessa nova gestão. Aproveitaram o fluxo de informação que já vinha vindo para aprovar essa reforma tributária nessa gestão. Tá? Voltando para fluxo de caixa, o que ele falou? Split payment, a princípio, 2027 vai ser opcional, tá? Para quem quiser aderir. E, gente, não é de todo ruim, tá? Porque pelo como está sendo desenhado, tá? O split, ele vai pegar o imposto apenas da parcela. Então, vamos supor que você vende para o teu cliente em 30, 60 e 90. Pelo que está sendo desenhado hoje, quem faz esse parcelamento vai pagar o imposto em 30, 60 e 90. E não mais de uma vez só, porque hoje você faz pela nota fiscal que você emite, certo? A partir do split, você pode pagar parcelado o imposto também. Então, se continuar dessa maneira, pode ser uma coisa boa, mas tudo pode mudar. Se tiver inadimplência, você não vai ter direito a crédito. Tá? Por exemplo, se a pessoa da cadeia anterior não pagou o imposto, você não vai ter direito a crédito. Ou seja, o que o governo está fazendo com isso? Criando uma cadeia de auditores fiscais para ela. Porque o fornecedor, o cliente, vai exigir do fornecedor o pagamento do imposto para que ele possa se creditar. Então, ele está fazendo com que todo mundo da cadeia pague o imposto, para que ele tenha direito a crédito. Entenderam? Então, é uma estratégia também. Ah, mas eu não emito nota. Não tem problema, vai ser debitado do mesmo jeito, o split payment vai ser cobrado o imposto do mesmo jeito. Então, é para reduzir sonegação fiscal. Então, 2027, possivelmente vai ser opcional. 2029 é a previsão para que seja obrigatório o split payment daí para todo mundo. Tá? Então, óbvio, nos seus modelos, cada um dentro do seu modelo, mas a princípio sim. Tá? Custo de adaptação do sistema. Gente, está caro para adaptar o sistema. Só para vocês terem uma ideia, a Receita Federal muda o formato da nota do XML praticamente por semana. Então, a gente tem hoje um time de 4 pessoas dedicado só para deixar o sistema pronto para a reforma tributária. Tá? E aí eu pergunto para vocês, quem tem sistema local, quem usa Excel, quem tem Tilibra, possivelmente não vai conseguir se adaptar. Por quê? Porque o custo vai ser tão alto e já tem empresa sinalizando e falando assim, ó, não quero mais saber, a partir da reforma tributária eu vou sair do mercado. Tá? Então, para quem tem sistema local no servidor, já olha isso porque vai acontecer. E para quem tem sistema grande, gente, né, vou falar nome, está sendo gravado aqui? Né? Então, não vou falar, porque tem os concorrentes aí, tá, que eles ganham dinheiro, na verdade, como? Eles ganham dinheiro em cada atualização que eles fazem de sistema. Tá? Então, a reforma tributária vai ser uma atualização. E para quem tem esse tipo de sistema, vai pagar e vai pagar muito caro para atualizar o seu sistema. Tá? Porque é um serviço à parte, vai ser cobrado e eles não conseguem fazer isso em massa. Então, eles vão cobrar para atualizar o sistema de vocês para a reforma tributária. Então, vai ter um custo disso. Tá? Já fiquem espertos. OMIE, por exemplo, a gente não vai cobrar nada. Porque para a gente atualiza para toda a base de 200 mil clientes. Então, isso é uma vantagem competitiva nossa. A gente não cobra do cliente nada mais por isso, para a gente deixar o sistema pronto para a reforma tributária. Então, só para vocês ficarem atentos, tá? Para que vocês conversem com o fornecedor de sistema de vocês e entendam como eles estão olhando para a reforma tributária. Tá? Oportunidades, gestão mais profissional. Gente, não tem como. Uma vez que você consegue começar a gerir por dados o teu negócio, você toma decisões mais assertivas. Automaticamente, o seu negócio começa a ir melhor. Tá? Então, isso é uma vantagem. Tá? Analisar DRE, forecast de vendas e assim por diante. Tá? Cadeias fiscais integradas. O que isso é uma oportunidade? Para a maior parte das empresas, principalmente indústria, vai conseguir creditar de tudo. Tá? Então, você, por exemplo, contabilidade, você não conseguia crédito, você vai conseguir creditar. Advogado, você não conseguia crédito, vai conseguir creditar. ERP, você não conseguia crédito, você vai conseguir creditar. Então, a tua cadeia para você tomar crédito vai ser maior. Consequentemente, o que vai acontecer? O teu imposto vai ser menor. Então, quanto mais crédito você conseguir gerar, menos você vai conseguir pagar de imposto. Entenderam? Então, isso é uma oportunidade. Pode falar. Oi?
Sim. Se ele não tiver no Simples Nacional, sim. Simples Nacional não vai dar crédito, tá? O presumido vai dar. Tá? Então, vai ser uma oportunidade, sim, de você obter crédito de prestador de serviço. Tudo que tem a ver com o seu negócio, com o negócio em si, que não for para o sócio, por exemplo, você vai poder obter crédito. Então, vai ser uma cadeia maior de obtenção de crédito que você vai ter. Tá? E aí, gente, eu queria chamar a atenção para esse último ponto aqui. Tá? Vantagem competitiva para quem se preparar antes, principalmente na precificação. Por que eu estou falando isso? Saiu uma notícia hoje. 83% das empresas brasileiras não sabem o que é reforma tributária. 83%. Vocês estão dentro dos 17% que estão tendo conhecimento da reforma tributária. Ou seja, vocês têm uma vantagem competitiva clara. Porque se vocês se prepararem e se adaptarem agora, vocês saem na frente de todos os concorrentes de vocês. Vocês saem na frente do mercado e vocês vão conseguir, sim, ter uma vantagem competitiva pelo conhecimento que vocês estão adquirindo hoje. Tá? Então, esse dado é real, saiu hoje, porque, por exemplo, você pode sair daqui e não fazer nada também. Tá? Eu acredito que não é uma opção. Uma das coisas que você vai precisar ajustar, principalmente quem é de serviço, é preço. Tá? E quando você for ajustar preço, você tem duas opções. Ou você ajusta tudo numa vez só, em 2030, 2033, que a alíquota começa a ficar mais pesada, ou você começa a fazer um ajuste gradual. Tá? E por isso, por exemplo, é interessante você entender como está o teu DRE hoje e como vai estar o teu DRE depois da reforma tributária. Tá? Eu achei muito legal os produtos que a Premier mostrou aqui da reforma tributária, porque eles ajudam exatamente nisso, nesse planejamento de futuro da reforma tributária, para vocês entenderem no negócio, economicamente, quais as chaves que vocês vão precisar mudar. Porque, gente, a contabilidade vai calcular o imposto para vocês. Isso eu tenho certeza que eles vão continuar fazendo bem. Agora, gestão de preço, gestão de negócio, de fornecedor, de cliente, quem vai ter que olhar é a gente, empresário. E se a gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás. E aí toda essa informação que a gente vai estar recebendo agora não adianta de nada. Então é importante a gente se preparar e usar isso para agir na reforma tributária. Tá? Então, ameaças. Ainda existe uma incerteza muito grande. Tá? Existem mais de 700 emendas para serem aprovadas sobre reforma tributária ainda. Então tem bastante coisa que vai mudar até o final, tem que ficar atento. Tá? Perda de crédito acumulado. Então quem tem crédito, quem tem direito a crédito e não homologar até 2033, não vai mais poder ter direito a esses créditos. Que tipo de crédito é esse? Crédito tributário. Por exemplo, estava conversando ali atrás com o Paulo, existe uma lei que sancionou que a conta de luz, o ICMS tinha que baixar de 25% para 18%. As empresas que têm uma conta alta de energia, por exemplo, elas têm direito a recuperar esses 5 anos de crédito, via administrativo. Só que se você não pedir, não vai ser homologado, você não vai ter direito. Você vai ter direito a pedir esse crédito só até 2033. Então é mais um serviço, por exemplo, que você pode olhar para saber quanto de dinheiro você tem na mesa de recuperação de imposto que foi julgado inconstitucional e que a partir de agora você pode recuperar. Quem não sabe o que eu estou falando, fala com a contabilidade depois que eles traduzem para vocês. Tá? Eu estou acelerando um pouquinho aqui. Então, preparo do time. É importante preparar o time e sensibilidade nos preços e prazos do B2B. Quem vende no cartão, parcelado e faz antecipação, o split payment vai pegar o imposto inteiro. Então, além de você pagar a taxa maior da maquineta, você também vai pagar o split payment de forma integral. Então, toma cuidado com isso, pessoal do varejo. Tá? Então, beleza? E aí, gente, uma vez que vocês fizeram essa análise, SWOT, por exemplo, que a gente fez aqui, eu trouxe algumas ações que vocês podem usar de exemplo para a empresa de vocês, de coisas que vocês podem olhar para adaptar. Legal, fiz análise das oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. O que eu preciso fazer agora? Gerar um plano de ação. E aqui tem algumas ideias de plano de ação que você pode fazer. Mapear fornecedor, revisar contratos, preços, aproveitar créditos antigos que você tenha, treinar teu time, preparar o teu time para estar adepto e preparado para a reforma tributária, porque você não vai conseguir fazer isso sozinho, tá? E atualizar os seus RPs e processos, fundamental. Otimizar a estrutura legal e fiscal, reavaliar a estratégia de preço, analisar a DRE, capacitação e gestão numérica e análise e reposicionamento de mercado. Por que eu trouxe isso? Vocês estão recebendo conhecimento agora.
vai ficar igual ao mercado para todo mundo. Se vocês começarem a marketear e se preparar e se posicionar para o mercado, para a reforma, vocês vão sair na frente. Por exemplo, nós da OMIE, a gente já vem há 2 anos se posicionando como software da reforma tributária. Nós já estamos preparados para a reforma tributária. E faz 2 anos que a gente vem comunicando isso para o mercado. Foi um posicionamento que a gente escolheu ter para dizer, gente, estamos aqui, se precisarem da gente, a gente está pronto para a reforma, para ajudar vocês na reforma. Tá? E aí, uma ideia de como desenvolver um plano de ação, método 5W2H. Gosto muito porque você endereça e dá data para esse plano de ação acabar. Tem início, meio e fim, responsável e quanto vai custar para você implementar aquele plano de ação. Beleza? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Tá? Desculpa correr aqui no final, mas meu tempo ficou curtinho. Eu fui falando, e meu tempo ficou curtinho. Tá? Vou só pedir um favor para vocês, sigam a gente lá nas redes sociais, a gente vai estar postando mais, saiu novidade, saiu coisa da reforma tributária, a gente vai estar postando e ajudando e trazendo conhecimento para vocês também, tá bom? Muito obrigado e boa sorte aí com a reforma, pessoal.